Novamente. Boa noite a todos. Quero agradecer a presença de todos os estudantes que estão aqui, que compareceram a este momento tão especial para todos que estão aqui, os professores também. Nós estamos neste evento de encerramento do ciclo de formação docente e a interdisciplinaridade em foco, promovido pelo curso de licenciatura em matemática, por meio da disciplina Seminário Integrador 1 e 2. Eu sou a professora Fúvia Ventura, que vocês já me conhecem, a professora Patrícia, que daqui a pouco vai falar um pouco, e eu quero convidar a professora coordenadora do curso de licenciatura em matemática, Tchala, para poder fazer a abertura oficial. Boa noite, Beth. Professora Elizabeth Gomes. Boa noite. Prazer tê-la conosco. Cumprimento aos meus colegas professores, aos nossos estudantes, que é para o qual esse momento foi pensado com muito cuidado pelas professoras Patrícia e Fúvia. Então, para nós, Beth, é muito importante ter você conosco essa noite, dialogando acerca, né, do tema Estimulando as Múltiplas Inteligências nas aulas de matemática, porque para nós ele é muito relevante e ele cristaliza as atividades que foram desenvolvidas ao longo desse semestre, né, do período letivo, pelas professoras Patrícia e Fúvia, como Fúvia bem ressaltou, nas disciplinas de Seminário Integrador 1 e 2. Então, além disso, nós da licenciatura, nós acreditamos muito que essa temática que você vai discutir conosco, ela tende a promover a interlocução, né, entre os diferentes professores, das diferentes áreas que lecionam aqui no nosso curso, entre os estudantes e também entre as atividades de pesquisa, ensino e extensão que temos desenvolvido ao longo da existência do curso, especialmente neste ano, neste semestre. Então, de antemão, já te agradeço por esse momento. Pode abrir a câmera, né? Pela sua disponibilidade. Vou abrir. E estamos muito felizes de, por intermédio da professora Patrícia, ter você conosco essa noite. Seja bem-vinda ao campus. Muito obrigada. Seja bem-vinda ao nosso curso de licenciatura em matemática. E agora, Patrícia lhe apresentará para prosseguirmos com a sua fala. Tá? Muito obrigada. E um bom evento, né, para nós, uma boa palestra. Sim, com certeza. Muitos aprendizados. Uma boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Sem mais delongas, né? Eu sou a professora Patrícia Laurindo, a docente da disciplina Seminário Integrador 1, e gostaria de trazer aqui conosco a nossa querida mestre em Ciências e Educação pela Logos University Miami, graduada na pós-graduação em Matemática pela Faculdade Educacional da Região dos Lagos, palestrante do Instituto Conhecer, professora da Academia do Autismo e no Instituto Francisco Lobo, do Rio de Janeiro, e está cursando a especialização em Metodologia Singapura pelo Centro de Investigação e Inovação e Desenvolvimento de Aprendizagem, Instituto CIDEA, do Peru. Vários trabalhos publicados e citados em artigos na área da educação matemática e, recentemente, tem aí a patente do método prático recorrente do crivo de Eratóteles para obter aí, né, o números primos menos que 100 para aplicar em turmas do 6º ano. Professora Elizabeth Gomes, seja muito bem-vinda. Boa noite a todos, boa noite a todas. É um privilégio muito grande me encontrar aqui neste lugar, pelo convite da professora Patrícia Laurindo. Obrigada, professora Fúvia, pelo carinho também. Desde já eu agradeço esse acolhimento. Professora, fique à vontade para cumprimentar os demais e a hora que você quiser pode compartilhar conosco aí esse belíssimo trabalho que você trouxe aos nossos licenciandos em matemática. Sim, é um privilégio muito grande falar para os licenciandos em matemática, né, visto que eu trabalho com matemática há mais de 36 anos e continuo em sala de aula, mesmo aposentada, porque eu falo que minha sala de aula é meu laboratório, onde eu aplico minhas atividades, onde eu vejo o retorno, onde eu vou fazendo as minhas inferências.
Então, é nesse local que eu preciso estar, dentro da sala de aula. Então, tudo que eu falar aqui é experiência própria, é aplicação, é relato de experiência, por isso que eu falo com muita tranquilidade, porque, inclusive, uma atividade foi dessa semana da aula, está fresquinha para eu mostrar para vocês. E meus alunos amam, né, quando eu falo que vou botar o trabalho deles dentro da minha pesquisa. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre como estimular as inteligências múltiplas nas aulas de matemática. E aí nós temos um pouquinho da teoria e uma parte maior sobre a prática, né? Então, a gente vai falar sobre estimulando as múltiplas inteligências nas aulas de matemática. Patrícia, pode passar. Pode passar, Patrícia. Quem já estudou um pouquinho já sabe, né? Quem é Gardner, que ele é psicólogo, que ele trabalha na Universidade de Harvard, é diretor desse projeto lindo, que é o Projeto Zero. Pode passar. E o interessante é que é uma metodologia, né? Uma teoria viva, né? Uma teoria que está aí, a gente está convivendo com ela. Então, o conceito foi criado por ele em 1983. Então, praticamente para uma pesquisa, uma teoria, é algo recente, né? A gente fala assim, nossa, 1983, mas é o que nós temos e estamos aplicando hoje. Então, o que são essas inteligências? Elas são capacidades e habilidades que cada pessoa possui e desenvolve. E eu tenho certeza que cada um que está assistindo aí vai se encontrar, né? Lógico, quem é da matemática vai para o lógico matemático. Mas e as outras? Será que nós temos mais de uma inteligência? Será que você tem? Qual que você vai se encaixar melhor? E eu até desafio, após a palestra, quando chegar amanhã em casa, hoje à noite, você procurar na internet o teste e fazer esse teste das inteligências múltiplas. Pode passar. Então, para Gardner, o que ele implica, o que ele fala sobre uma inteligência? É a capacidade de quê? Primeiro, de elaborar produtos que são importantes num determinado ambiente. Isso, para ele, é uma pessoa inteligente. Quem é capaz de fazer isso, criar algo, um produto que seja importante. Também uma pessoa que é capaz de tomar decisões, de estabelecer e realizar projetos. Por quê? Será que você conhece alguém que planeja, mas nunca executa? Ele só fica no planejamento, mas nunca chega no resultado final? Para Gardner, está faltando um pouquinho essa inteligência de planejar, estabelecer metas e realizar também. E também lembrar fatos e procedimentos importantes. Ele não fala aqui sobre datas, a memorização de datas, é lembrar dos acontecimentos com profundidade, com detalhes, né? E também criar e resolver problemas. Mas quando ele fala de criar e resolver problemas, ele não está falando daquele probleminha na aula de matemática, para encontrar, né, o seno e o cosseno, para encontrar o teorema de Pitágoras. Ele fala que a capacidade de resolver problemas permite uma pessoa abordar uma situação em que ela quer alcançar um objetivo. Então, ela vai buscar por uma solução para alcançar esse objetivo. Então, quando fala aqui criar e resolver problemas, é muito amplo essa questão de resolução de problemas, vai muito além de problemas de matemática, né? É uma questão dele resolver problemas no local, no ambiente onde essa pessoa se encontra. De repente é uma teoria, mas de repente é uma tabela, um planejamento que ele conseguiu fazer e resolver um problema naquela situação, naquele local. Então, você tem resolvido problemas onde você se encontra? Como você tem solucionado as questões que têm vindo até você? Vamos lá, pode passar. Então, aqui ele mostra, né, as inteligências e ele não fecha o espectro, ele deixa em aberto, e aqui nós falamos da lógica matemática, da linguística, da espacial, a musical, a interpessoal, intrapessoal, a naturalista e a corporal sinestésica. Mas aí você pode perguntar, professora Elizabeth, como que eu vou fazer isso numa aula de matemática? É isso que eu vou te mostrar um pouquinho da minha experiência dessa noite. Pode passar. Então, vamos começar por uma que quem é de matemática fica um pouco arredio, né? A inteligência linguística. Mas saiba que se você é professor ou vai ser um professor, você já tem, né, essa inteligência bem desenvolvida. Pode não ser aquele supra-sumo, né?
como aí um escritor famoso, mas você tem, porque você consegue o quê? O que diz aqui nessa parte, nesse que está do lado aqui, está dizendo o seguinte: na linguística, é o uso objetivo da linguagem para convencer, agradar, estimular, comunicar e relatar. De repente, você é desse jeito. E também a questão do uso objetivo da linguagem, da escrita e a questão oral. Aí você fala assim, professora, como é que eu vou escrever meu TCC, meu trabalho de conclusão de curso, se eu sou de matemática? Mas você consegue, porque essa inteligência linguística, né, ela permeia aí várias áreas do conhecimento. E como desenvolver? Confecção de cartazes, painéis, murais, como estimular na sala de aula, entrevistas, debates, textos jornalísticos, publicitários, científicos, através da elaboração de poesias, paródias, teatros, mini-jornais falados, de projeção, criação de vídeos, fazendo relatórios. Então, se eu trabalho dessa forma, em algum momento do meu ano letivo, eu estou favorecendo o meu aluno um ambiente onde se desenvolve as inteligências múltiplas e aqui especificamente a inteligência linguística. Pode passar. Aí nós temos agora, essa aí, todo mundo que está aí na plateia, no auditório, se encontra, se encaixa. Você fala assim, ai, agora eu estou tranquila, né? Inteligência lógico-matemática. Você tem, com certeza, sensibilidade a símbolos, relações e padrões. Você percebe, a gente olha uma placa de carro, quer relacionar os números, a gente olha o número de telefone, você fala assim, nossa, 33344, e é número consecutivo, e você vai relacionando tudo que você vê pela frente, buscando padrão. Também um raciocínio lógico dedutivo bom, e a solução de problemas. Todo mundo espera numa reunião que aquele que é de matemática resolva todos os problemas, principalmente quando você está numa lanchonete, num restaurante, vai fechar a conta e dividir, né? Todo mundo chama quem é de matemática. Mas como estimular na sala de aula se você tem uma turma de 40 alunos e nem todos serão matemáticos? Então, o que fazer para estimular essa inteligência lógico-matemática? Trabalhando com símbolos abstratos, decifração desses símbolos, quebra-cabeças, problemas lógicos, fórmulas intrigantes. Não tem aquela fórmula para relacionar o tamanho do pé com o número do sapato? Os alunos enlouquecem com aquilo. Trabalhar linha do tempo, mapas conceituais, materiais concretos, usar as tecnologias, muitos gráficos e trabalhar muito com padrões em simetria. Então, se a gente trabalha desta forma, a gente está estimulando aquele aluno que, de repente, ele fala assim, eu sou da área de humanas, mas ele precisa ter inteligência lógico-matemática também estimulada. Ele tem esse direito, pode passar. Essa espacial também tem um pouquinho ligada a quem é de matemática, né? A gente acaba entrando nessa também. Percepção de quê? Formas espaciais, relações e padrões visuais. A gente ama, né? Vocês estão vendo aqui a minha blusa, né? É difícil você me encontrar com uma blusa de flores, mas uma blusa com padrão assim, né? A gente sempre, quando bate o olho, é aquela que eu quero. E também a questão da visualização em 3D. A composição, a transformação, o equilíbrio, orientação e tensão. A gente tem essa noção mais desenvolvida. Por exemplo, uma vez eu estava numa situação no trabalho e um grupo tentando tirar uma cadeira do papai da sala, que estava atrapalhando. A luta com aquela cadeira foi enorme. Eles empurravam pela janela, empurravam pela porta e a cadeira não saía. Eu cheguei e falei, o que vocês querem? A gente quer tirar essa cadeira daqui, que a gente vai desocupar essa sala. Eu falei, então não mexe com a cadeira. Vamos analisar a cadeira. Se ela está aí dentro, porque ela entrou. Então ela vai ter que sair. Ela não é de desmontar. Parei, analisei. Depois eu falei, quem aguentava pegar um peso, pega essa cadeira. Vira ela assim, gira, coloca essa parte primeiro. Em 2 minutos eu tirei a cadeira daquela sala. Então tem gente que primeiro ele vai comprar o armário, depois ele vê que o armário não cabe na cozinha. Ele compra o sofá e vê que o sofá não passa na porta. Então essa inteligência espacial precisa ser estimulada. Mas estimular como, Beth? Trabalhando diversas linguagens, trabalhar desenhos arquitetônicos, sobreposição de imagens. Eu vou mostrar isso tudo aí que meus alunos já fizeram. Fotografias, filmagens, colagens, cartografia, escala, caça ao tesouro, história em quadrinhos, slides, maquetes, modelagens e criação de cenários. Vamos ver, então, onde você está se encaixando. Eu tenho certeza que tem muita gente aí que já sabe onde está se encaixando.
Pode passar. A inteligência musical. Eu toco um pouquinho de guitarra, violão e teclado. Bateria eu não consegui. Mas como que eu aprendi a tocar teclado? Me ensinaram o dó. Eu peguei o dó, relacionei com o dó do violão. Eu associei, se o dó é desse jeito no teclado, no violão, e é desse jeito no teclado, então o ré só pode ser isso, o mi só pode ser isso, e um dia eu estava tocando o teclado. Então a associação me fez entender como funcionam as teclas do teclado e formar, né, o campo harmônico todinho e tocar um teclado à minha maneira. Então a inteligência musical é a questão da percepção de tons, timbres, ritmos e temas. Você consegue perceber ritmo? Vocês já viram aquela pessoa que não consegue bater palma no ritmo certo? Dá uma agonia ficar perto, dá vontade de você pegar as mãos e tentar fazer junto. Então, a gente percebe que aquela pessoa não tem muito ritmo. Mas será que ela vai ficar assim a vida inteira ou pode ser estimulado? Pode ser estimulado. A pessoa não vai virar lá, né, um profissional na área, mas ele vai ter o mínimo necessário para avançar no seu dia a dia. Também a reprodução e produção de ritmos, você consegue ouvir. Meu pai me ensinou a afinar violão, meu pai nunca soube o que era dó. E ele me ensinou pelo som, minha filha, grava essa nota, que com essa nota você afina um violão. E eu hoje não uso diapasão, eu uso o ouvido para afinar o violão. Então, como estimular essa inteligência na sala de aula? Numa aula de matemática, você pode pegar uma atividade, transformar aquele conteúdo de matemática em paródias que os alunos amam, fazer uma pesquisa, criação de músicas para memorizar conteúdos. Então, se a gente trabalha dessa forma, a gente está proporcionando esse ambiente para os nossos alunos. Pode passar. Essa aqui, sinestésico corporal, quem é flamenguista está feliz aí com o Pedro de ontem, né? O Flamengo foi 7-1. E aí a gente está vendo o seguinte, a inteligência sinestésico corporal é o autocontrole corporal e uma coordenação motora muito bem, né, aprimorada. Por exemplo, essa daqui eu não tenho muito não, porque eu não consegui tocar bateria até hoje. Me coloca para dançar, né? Fazer uma coreografia em conjunto, não vai dar certo, né? Mas a gente faz o mínimo. Então, a corporal sinestésica, a gente consegue desenvolver quando a gente trabalha uma linguagem corporal, expressões gestuais, o teatro, as representações e as danças. Então, de repente, tem um projeto na escola, você vai entrar em conjunto com um outro professor de outra área e vamos trabalhar, então, dança, né? E a dança, na verdade, por trás dela, tem muita matemática. Né? Quem vê os ensaios de um coreógrafo, aquilo ali tudo é marcação. Então, a gente sabe que o raciocínio tem que estar ali por trás. Então, a sinestésica corporal, não sei quem é aí que tem, né? De repente, tem gente que tem. Pode passar. Essa agora é a naturalista, é uma das mais novas, né? A inteligência naturalística diz respeito à qualidade de se conectar com o meio ambiente, tendo ligação ao conhecimento profundo da natureza e aptidão de lidar com ela, seja no trato com animais, nas plantas, aprendizado geológico. Essa pessoa tem uma sensibilidade ao meio ambiente, uma sensibilidade naquela área. Por exemplo, tem gente que fica 1 hora olhando um formigueiro. O que ele está fazendo, para onde está indo, como que está carregando aquelas folhas enormes, e fica, e passa o tempo. Tem gente que nem sabe que existe um formigueiro, né? Meu filho, ele também tem um pouquinho nessa área, ele é sargento aeronáutica, adora matemática, geometria, física, mas ele tem uma sensibilidade ao meio ambiente. Ele ficava parado, olhando as formigas, mas também ele olhava uma poça d'água e ficava pensando, de onde veio essa água? Não choveu ontem? O que está acontecendo aqui por perto? Né? Tem algum vazamento? A preocupação com o meio ambiente. E a inteligência existencial também é, né, uma questão mais nova. Essa inteligência está relacionada com a capacidade do indivíduo de refletir sobre as questões profundas, como a própria existência, o sentido da vida e os assuntos espirituais. Então, essa daqui é bem novinha, que estão em pesquisa ainda, mas também está fazendo já parte dessa pesquisa das inteligências múltiplas. Pode passar.
As inteligências pessoais, agora vamos lá, vamos ver onde você vai se encaixar. Existe a interpessoal e a intrapessoal. Quando a gente fala da interpessoal, você com o outro, tem gente que não se encaixa. Compreensão das pessoas, compreender o que das pessoas, as intenções, as motivações, os humores, o temperamento e os desejos. E também um relacionamento eficiente, dando respostas adequadas. Você começa a pensar qual profissional que se encaixa aqui. O psicólogo, por exemplo, tem que ter isso aqui, né, num nível elevado, porque ele precisa compreender as pessoas, o seu momento, compreender os seus humores, o temperamento. E o professor, ele acaba tendo que ter um pouquinho de cada uma, para ele conseguir lidar com o adolescente, com o jovem, com o aluno na graduação. O professor precisa compreender esse aluno. Senão, o relacionamento professor-aluno não vai dar certo. Então, você que está se formando, que está no final aí da universidade, você vai encontrar uma sala de aula, 40, 35 alunos, cada um com seu jeitinho, cada um com as suas inteligências. Então, cabe ao professor ter essa visão múltipla para esses alunos. Agora, e a intrapessoal? A intrapessoal é um autoconhecimento. E o uso preciso de quê? De ideias, de habilidades, de necessidades, de sonhos e de desejos. Eu me conheço, eu sei o que eu quero, eu sei onde eu quero chegar. E também saber gerenciar emoções e sentimentos. Então, se a gente não tem essa inteligência bem desenvolvida, a gente pode trabalhar com situações que vão estimular essas inteligências. Na gente mesmo, e nos nossos alunos, e no nosso ambiente. Através de que atividades? Essas atividades são muito sugeridas também por Celso Antunes, que no Brasil é uma referência em relação às inteligências múltiplas. Celso Antunes e Kátia Smolli. Fazendo o quê? Proporcionando o quê? Círculos de debate, estímulo à autocrítica, texto para interpretar sentimentos, valores, virtudes, dramatização, campanhas filantrópicas, trabalhar. A gente fez um projeto aqui, levou as turmas no asilo, depois a gente levou num... Fugiu a palavra, né? Cuidando das crianças, um orfanato, e os alunos voltaram muito impactados, muito impactados. Alguns já voltaram com campanhas, querendo fazer campanhas para levar doações, outros pensaram já em voltar e visitar outras vezes, outros choraram muito. Então, a gente mexe com essa parte das inteligências pessoais quando a gente proporciona esse tipo de atividade. Pode passar. Então, aqui, Gardner atende à exigência do equilíbrio entre a razão e a emoção. E ele abre um caminho enorme para que pais, educadores, pesquisadores possam caminhar na busca de uma sociedade mais feliz. Essa teoria dele é muito linda, mais justa, e que use o seu conhecimento, a tecnologia, o progresso em benefício do progresso social e da convivência pacífica entre as diferenças. Então, ele faz esse equilíbrio entre a razão e a emoção. Isso é fundamental, né? Pode passar. E Celso Antunes afirma o seguinte: a maneira mais difundida de aplicar a teoria das inteligências múltiplas, olha só como é que é interessante, é tentar estimular diversas habilidades potenciais dos alunos quando você está ensinando um mesmo conteúdo. Então, eu estou ensinando o Teorema de Pitágoras. Beth, como que daqui vai surgir alguma coisa de inteligências múltiplas? Eu te garanto que existe possibilidade. Sempre vai haver uma possibilidade quando a gente está aberto a aprender e a pesquisar um pouquinho mais. Pode passar. Aqui nós temos os trabalhos dos meus alunos, que aí eu quero começar a mostrar para vocês. Esse aqui é um texto que caiu no Enem, já há um tempo atrás, e eu peguei, vou levar esse texto para a sala de aula, quero ver o que vai acontecer. E o texto fala da destruição das florestas, se tornou uma prioridade mundial, e não um problema só brasileiro. E aí fala do que resta
tudo que resta hoje. E aí fala da 22% da cobertura florestal original. E vem falando que desapareceu nas últimas décadas, fala na Amazônia brasileira o desmatamento, fala o que vem acontecendo. Então, se eu levo só um texto desse com um gráfico comum e faço umas perguntas de porcentagem, ensino porcentagem, eu estou limitando dentro das inteligências múltiplas, porque eu estou limitando meu aluno a apenas um conhecimento lógico-matemático, elaboração de gráficos, análise de tabela, compreensão de conceitos matemáticos. Agora, se eu abro, e eu costumo escrever que é o matematicando, os alunos falam assim, o que é para fazer, professor? Eu falei, o que você desejar. A gente já estudou porcentagem, já entendeu porcentagem, já analisou o gráfico do texto. Agora, o que você deseja fazer em relação a esse texto? E esse aluno, ele desenhou a guerra das árvores. E esse aluno hoje ele é um advogado. E aqui ele falou assim, não sei se dá, acho que não dá para vocês lerem, mas eu vou ler. Árvores valem ouro. Peguem ele, que é, né, aquele que está destruindo. Então, a guerra das árvores pela sobrevivência. Eu digo que eu não teria essa capacidade de construir uma interpretação tão linda dessa forma. Vamos ver o próximo. O que será que vem agora? Esse daqui, eu falo que cada um tem uma história, é uma linha do tempo. Mas olha que linha do tempo interessante. Observem cada etapa. Esse aluno desenhou isso lá em 2002, 2003. Esse aluno hoje trabalha comigo e está terminando biologia. Ele é extremamente preocupado com o meio ambiente. E aí a gente começa a ver, será que é justo eu trabalhar simplesmente com a reportagem que está ao lado? Eu nunca teria acesso a uma atividade como essa, quando eu dou liberdade ao meu aluno. E olha a projeção dele, em 2030 estaríamos sem água. E hoje já estamos em 2022. E eu vou levar essa semana esse trabalho para ele ver. E ele falou assim, qual é, professor, o trabalho que a senhora tem meu? Eu falei, eu tenho um trabalho lindo seu lá, que eu vou mostrar para o pessoal de Cachoeiro nessa semana. Então, ele trabalhou linha do tempo, a questão lógica, com a sensibilização do meio ambiente. Olha que profundidade desse aluno que hoje está se formando em biologia. E ele trabalha na escola que eu trabalho, ele leva os animais para a escola, para a educação infantil, para ensinar o cuidado com os animais, e ele explora toda essa parte de meio ambiente na escola. Ele ficou responsável por essa área na escola. Pode passar. Quando a gente falou em sobreposição de imagens, colagens, eu falei na época, né? Eu falei, vocês vão fazer um trabalho de colagem, que era a Semana do Meio Ambiente, falando sobre a água, trabalhei um texto sobre a água, dados estatísticos. E aí, essa aluna, olha o que ela criou. Observem os detalhes. Quanta pesquisa para construir um trabalho desse? Pelo nome, o mundo, uma torneira saindo do mundo, né? Reciclagem, ali o símbolo de reciclagem na descarga. Então, a gente começa a ver, recicle nossas águas. Essa aluna hoje ela é engenheira. Eu não sei que área que ela foi, mas ela é engenheira aqui na região formada. Então, a preocupação, mas ela teve, aqueles ficaram assim, a colagem é fácil, professor. Eu falei, mas eu não quero qualquer colagem. Eu quero uma colagem especial que tenha significado. E o trabalho está aí, lindo. Sou apaixonada por esse trabalho. Aliás, sou apaixonada por todos. Pode passar. Na mesma proposta de trabalhar com a água, foi numa outra escola isso daí, eu trabalhei, eles sugeriram essa música, a gente levou, cantou na sala, e eu pedi para eles escolherem uma parte e retratassem através do que eles desejassem. De um gráfico, de uma tabela, de uma outra música coerente, de uma poesia. E esse aluno, cabeludão, tinha disgrafia, o caderno dele ninguém entendia, ele era bom no violão, e ele pegou o lápis cera, que ele já tinha costume de usar, na hora, fez essa pintura sem fazer rascunho. Ele fez de primeira. Eu fiquei impressionada com a coordenação, com a criatividade desse aluno. E era um aluno que
para os professores de modo geral, um aluno relapso, desorganizado, porque ele tem disgrafia. O caderno é uma confusão. Mas olha o desenho, a noção de perspectiva, que coisa linda. Pode passar. Esse daqui é o meu garoto propaganda. Esse é o Guilherme, foi meu aluno no 8º ano. Sempre ficava em recuperação em matemática, mas quando a gente falava alguma coisa de artes, ele era o primeiro. Hoje ele é músico, coreógrafo, músico gospel, coreógrafo. Foi contratado pela MK. Ele está aí bombando. E nesse dia dessa poesia que ele escreveu, estava chovendo, e eu fiz um trabalho e pedi para eles fazerem o que eles achassem melhor dentro daquela base que eu havia dado. Ele fez essa poesia em 10 minutos. Lembra quando o professor faz assim? Mas ele fez tão rápido, de repente dá para melhorar. E eu falei, você não quer pensar mais? Ele, não, professor, eu já escrevi. Não tem quando o professor, de repente, quer que o aluno fique meia hora, 1 hora fazendo uma atividade, igual fizeram com Gauss? Soma aí os números de 1 a 100. E ele não começou a somar. Ele descobriu algo interessante, que é usado até hoje. E esse meu aluno escreveu dessa forma. Olha que poesia linda. Profunda. A água irá acabar se ninguém economizar. Pessoas da África estão morrendo enquanto aqui está chovendo. Eles sentem tanta dor que esquecem do amor. Crianças sofrendo, crianças chorando. Eu escuto seu choro daqui. Onde estamos? Onde está o amor? Pessoas na rua sem ter o que beber. Uma sensação que você nunca irá ter. Só uma pessoa pode ver tudo isso. Ele se preocupa comigo e com você. Esse alguém do céu um dia irá descer e tirar essa dor de você. E ele é evangélico, é gospel, né? Cantor gospel. E isso aqui retrata esse aluno aos 12 anos de idade. E ele casou há pouco tempo, e eu mandei essa poesia para ele. Ele, professora, a senhora ainda tem o meu trabalho? Eu falei, tenho, meu filho. E guardo com muito carinho. Pode passar. Por exemplo, se eu vou para uma sala de aula, levo esses gráficos. Concentração de renda, evolução do IDH, e aí eu trabalho. O que fazer com esses dados? O que você faria com esses dados? Como você trabalharia em sala de aula esses dados? Que atividade você iria propor aos seus alunos? Lá no fundamental, ou de repente lá em estatística no ensino médio, né? Ou até na universidade, faça um desafio. Então, quando você olha para isso aqui, a gente consegue, quando a gente entende um pouquinho, né, da teoria das inteligências múltiplas, a gente consegue olhar e ir além. A gente consegue pensar, o que meu aluno faria com isso? Não é o que eu faria, o que você faria. O que o meu aluno faria com esses dados? Se eu desse liberdade para ele. Vocês vão ver agora o que meu aluno fez. Pode passar. É um aluno de uma escola de elite na região, um poder aquisitivo alto, e quando ele fez esse desenho, eu fiquei assim, meu Deus, esse aluno parece que ele tem vivência da comunidade, porque ele colocou muitos detalhes nessa imagem. A gente trabalhou o índice de Gini e o índice de desenvolvimento humano. E aí eu deixei livre. Um criou gráfico, outro tabela, e a gente, quando eu fui analisar o trabalho desse aluno, pode passar porque eu ampliei um pouquinho a outra foto, ver se vocês conseguem ver detalhes. Aqui ele colocou comando vermelho, ele colocou os pés das drogas, né, plantadas, e no meio disso tudo, um campo de futebol. Ou seja, lá no meio da confusão, da comunidade, tem lazer. Eles têm um campo para jogar. O futebol é muito forte no nosso país. E aí ele tem aqui do outro lado o cemitério, as cruzes marcando as mortes. Pode passar outra imagem. Olha só, a barricada, os fios embolados, mas no meio disso tudo, uma pipa, uma criança soltando uma pipa. Olha a impressão que esse aluno teve de um assunto que eu citei, que era o índice de Gini e o IDH. Olha a visão desse aluno para esse conteúdo. Quanta riqueza, quanta riqueza. E esse aluno, né? Eu hoje não tive acesso a onde ele está, como ele está, esse eu não consegui, mas a maioria eu guardo, né? E fico acompanhando. Então, mas a riqueza no trato desse aluno, com certeza,
ele se preocupava com a comunidade. E aí, quem sabe, tem ali dentro daquele aluno um sociólogo. Quem sabe tem ali dentro daquele aluno um político verdadeiro, que sabe cuidar da causa do povo. Certo? Eu sou apaixonada por cada trabalho desse, e cada um tem uma história. Pode passar. Essa aluna, aqui no lado, né, o censo, falando da alfabetização, do analfabetismo. E aqui, o que a aluna fez, eu dei o texto do censo, e eles tinham que marcar uma parte que eles gostariam de retratar através do Matematicando. Eu jamais faria isso que essa aluna fez. Era uma aluna que não era excelente de conteúdo matemático, tinha medo de matemática, e ela retratou com muita sabedoria a queda do analfabetismo. Quanta criatividade, quanta inteligência. E se eu vou julgá-la simplesmente pela inteligência lógico-matemática, se eu eliminar as outras inteligências, essa aluna passa despercebida. E quanta criatividade para, de repente, estar numa empresa e criar projetos interessantes. Ela retratou a queda do analfabetismo, quebrando a palavra. Fantástico. Pode passar. Aqui nós temos, por exemplo, uma aluna que hoje é arquiteta. Aqui falava, embora os países do hemisfério norte possuam apenas 1/5 da população do planeta, eles detêm 4/5 dos rendimentos mundiais, consomem 70% da energia, 75% dos metais e 85% da produção de madeira mundial. E olha como que essa aluna retrata esse pequeno texto, essas informações. Ela escreveu na sua linguagem favorita. Observa o detalhe da boneca, a posição da boneca, a questão espacial nesse desenho, os pezinhos elevados e o registro perfeito dos valores em fração e porcentagem no gráfico de setores. Se eu só construam gráficos de setores com relação a esse texto, eles vão fazer, mas não vai ter significado, porque não é um trabalho único, não é dele, é um trabalho geral. E quando você trabalha com as inteligências múltiplas, você abre esse leque, você leva o aluno a produzir o que ele tem de melhor. Pode passar. Aqui eu falei sobre frenagem, um trabalho até da UFRJ, do Projeto Fundão. Trabalhei sobre frenagem, conversamos, falamos sobre acidentes, sobre trânsito, e eles, com muito carinho, construíram um cartaz lindo, cada equipe construiu o seu, falando da frenagem. Um aluno, eu lembro que ele até desenhou o seguinte, né? Chuva, o carro, e ele desenhou uma vaca. E ele botou a interrogação assim: essa vaca estará viva amanhã? Porque, pelo que ele calculou da frenagem, não ia dar tempo da vaca sair da frente. Então, a gente aplicou o conteúdo ali, na prática, e através de estimular as inteligências linguísticas, porque o trabalho com cartazes, murais, vem estimular essa inteligência, numa aula de matemática. Pode passar. Essa daqui foi dessa semana. É a Maria, filha da minha coordenadora. Ela chegou para mim esse ano falando: eu não gosto de matemática, eu sou de humanas. Eu falei: tudo bem, mas você precisa da matemática. Então, vamos tentar fazer algum gancho para a gente ir bem. E ela hoje já mudou um pouquinho essa visão. E eu estava trabalhando sobre propriedade dos triângulos. Está lá, triângulo isósceles, triângulo equilátero, quais são as características, vamos construir o acutângulo, o obtusângulo. Mas se eu fico presa no livro, eu não percebo quem é o meu aluno. E Gardner defende que a gente precisa conhecer o nosso aluno, para a gente poder saber como desenvolver o seu potencial. E observem bem o que ela fez. Eu pedi apenas um desenho com triângulos. E eu descobri, quando a mãe viu esse desenho, ela é apaixonada por livros de suspense. E ela fez um desenho que era o quê? A casa depois de um assassinato. Olha quanta riqueza. Eu falei que ia mostrar o trabalho dela, ela é professora. Ficou tão simples, eu nem pintei tudo. Eu falei: seu trabalho está lindo. E isso está elevando a autoestima dela em matemática. Ela já está mais disposta a ir ao quadro. Quando um colega faz uma pergunta,
ela já entra na frente para responder, para auxiliar o colega, coisa que ela não fazia. Então, ela agora está mais próxima de mim, mais próxima nas aulas de matemática, depois que eu passei a valorizar essa parte dela, essa parte criativa da Mariá. Pode passar. Esse daqui é um cartaz, a gente trabalhou um pouquinho sobre aquela terceira casa decimal nos preços. Você olha aí como a gasolina era baratinha, né? Isso aqui era o preço da gasolina, quando eles fizeram esse trabalho. Então, tem um texto aqui ao lado falando sobre o abastecimento que cobra, por exemplo, a questão dos valores das casas decimais. E aí, desculpa, esse texto, nessa época, faz tempo, por isso que esses valores estão assim. E a gente poderia o quê? Vamos atualizar esses valores e vamos fazer o nosso trabalho hoje. Esse trabalho foi realizado, você vê que está direitinho, organizado, pelo grupo mais levado da sala. O mais levado. Desse grupo, hoje, nós temos um sargento da aeronáutica, que é um desses alunos que era o mais levado, que ninguém acreditava nele. Ele hoje é altamente disciplinado. Meu filho entrou depois dele na aeronáutica, ele falou para mim, eu liguei para ele e falei assim, professora, fique tranquila que eu vou cuidar do seu filho. Quando eu contei na escola, ninguém acreditou. Como o Machado vai tomar conta do seu filho? Eu falei, Machado hoje é outra pessoa. E era o mais levado, mas o trabalho ficou lindo. Pode passar. Que vem agora, aqui falando sobre animais na pista. Então, eles colocaram várias recomendações de como cuidar desse trabalho. E a gente observa agora, eu já vi um tempo atrás, numa reserva que passava uma pista pelo meio, eles fizeram um viaduto, mas nesse viaduto já tem quase que uma floresta, porque eles colocaram, né, terra adubada, colocaram tudo, e os animais passam de um lado para outro agora sem problema, sem perigo. E aqui eles colocaram várias recomendações de como cuidar desse animal que está próximo às pistas. Pode passar. Aqui a gente trabalhando essa semana, né? Eu trabalho muito com o geoplano, amo o geoplano, amo. E aí, primeiro, toda vez que eu vou usar, eu preciso deixar o tempo livre, 10 minutos para a criatividade. E aí, esse aluno à esquerda, né, o Guilherme, ele ama fazer essa parte aí abstrata. E já a Mariá, que é aquela aluna da arte, ela fez essa criação e falou que esses polígonos brancos são as nuvens. E esses cartazes aí embaixo foram duas alunas, a Mariá novamente, ela, professora, pode me dar que eu faço cartaz da matéria de hoje? E a outra aluna também que tem pavor de matemática, ela deixa que eu faça o cartaz da aula de hoje. Então, a gente pede essa colaboração e eles vão ficando mais próximos, mais tranquilos nas aulas de matemática. Pode passar. Esse aqui é o Guilherme que eu falei. Gente, aqui ao lado, quando eu falei desse texto aí, do problema em números da gravidez na adolescência, tem gente que levou músicas, tem gente que fez outras pesquisas dos tipos de aborto, e ele fez uma encenação. Eu falei que se a diretora chegasse na hora, eu estava demitida, porque ela não ia entender nada. Aqui eles estavam falando, olha só, essa menina, a mãe estava ali, e ela estava tendo um pesadelo de que ela fez um aborto e ainda falou o tipo do aborto. E aí depois, na verdade, era um pesadelo, ela não estava dormindo, e aí ela acordou e ela falou, graças a Deus eu não fiz o aborto. Então, se eu trabalho só os números, eu não ia ver esse lado criativo do Guilherme. Ele escreveu a apresentação, ele conseguiu as roupas, ele programou tudo. E dessa forma ele está aí hoje, um cantor lindo e famoso. Pode passar. E aí, para minha alegria, quero que vocês olhem direitinho, né? Eu mandei parte dos meus trabalhos para a Gardner e recebi esse e-mail muito carinhoso, que eu guardo assim, as 7 chaves, eu falo que é um dos meus certificados, esse e-mail que eu recebi de Gardner, falando, né, agradecendo pelas atividades que eu enviei, realizada com os meus alunos. Então, isso aí é um presente que eu guardo quem bem pertinho aqui do meu coração. Pode passar. Então, o trabalho de Gardner favorece o quê? Uma visão integral de cada indivíduo e a valorização da multiplicidade e da diversidade na sala de aula. A exploração de inteligência em sala de aula, em qualquer disciplina e para os alunos de todos os níveis,
requer do professor, e aí, né, vai mexer um pouquinho com a nossa prática, requer do professor a criação de novos hábitos e o desenvolvimento de uma maneira diferente de perceber a sua disciplina, muito mais numa aula de matemática, que a gente tinha muito tempo atrás o siga o exemplo, né? Olha o exemplo e resolva as questões, fez um problema, faz outras. Tia, essa folha aqui eu não vou nem ler, porque se falou de adição, então todos os probleminhas aqui são de adição? Não. Muitas inteligências são ignoradas. Você já deve ter percebido, né? De repente, você é voltado para a de lógica matemática e sua parte de linguística é um pouquinho defasada, pode ser que tenha acontecido, e os professores falaram, esse menino não vai dar em nada, esse menino não sabe português, esse menino não escreve bem. Então, cabe ao professor cuidar dessa parte para dar o necessário para esse aluno caminhar e fazer com que a aprendizagem dele, que é melhor em matemática, o ajude a avançar nas outras áreas. Então, os indivíduos com essas inteligências são as principais vítimas, porque existe uma visão de mente, uma visão única, limitada. Então, quando a gente abre, a gente está favorecendo um ambiente de aprendizagem múltiplo, né? E aqui ele afirma que a inteligência ela é estimulável. Eu acho isso fantástico. E independente da carga genética, da história biológica e evolucionista da pessoa. São inegáveis os efeitos do progresso através do estímulo, ocasionados por um ambiente estimulador e por pessoas que são empenhadas nesse fim, de proporcionar um ambiente no qual as inteligências múltiplas são estimuladas. Pode passar. Eu deixo aqui uma frase do saudoso Biratã D'Ambrosio, no congresso que eu estava com ele, o 12º Enem. Nós estaremos semana que vem com o 14º Enem. Eu fui selecionada para ser monitora, estarei lá presente por trás das câmeras, né? Então, o Biratã, em 2016, lá em São Paulo, ele falou o seguinte: a educação não pode se limitar ao que é útil, ao que serve para o dia a dia. Deve estimular a criatividade, o lúdico, a arte e a fantasia. Sou fã de Biratã. Quem está aí fazendo o TCC, com certeza já teve algum contato com os livros desse mestre. Pode passar. E aí ele fala um pouquinho, ele também relatou nesse congresso sobre o norueguês Lie, um dos maiores matemáticos dessa época, lembrado, entre outras coisas, por ter criado a teoria dos grupos Lie. De repente tem gente aí que já até pesquisou bastante sobre essa teoria. E ele aventurou-se e foi à busca de fantasia. Olha o que ele disse. Sem fantasia, ninguém pode se tornar um matemático. E o que me garantiu um lugar entre os matemáticos dos nossos dias, apesar da minha falta de conhecimento e de forma, foi a audácia do meu pensamento. E aí com ele vão outros, né? Temos Einstein, temos Gauss, temos diversos aí que vão mostrar isso aí, que a audácia do pensamento leva você a galgar espaços, né, que você não poderia imaginar. Pode passar. Aqui eu deixo o meu abraço. Beth Mática, quiser me seguir no Instagram, fique à vontade. E eu agradeço a cada um que esteve aí presente, que está aí ouvindo. Espero que você já possa estar pensando agora assim: nossa, eu vou analisar quais inteligências que eu tenho. Onde eu estou precisando desenvolver mais, estimular mais. O ideal seria um equilíbrio, né? Entre todas. E aí, Patrícia e Fúvia, qual que vocês se destacam mais? Eu preciso nem comentar. Professora Elizabeth, muito obrigada. A palestra é muito rica. Eu que agradeço. Muito suspeita, porque eu ministro a disciplina de Psicologia da Educação. Meu Deus! Você estava me ouvindo? E o último teórico que nós estudamos, os meninos ali, acho que 2 turmas já fizeram Psicologia da Educação. O último eu deixo o Gardner, porque eu gosto muito de destacar isso. Fantástico. Gosto muito que eles saiam, que eles fiquem bem isso na cabeça deles, de que os meninos, eles não, mesmo sendo professores de matemática, eles precisam visualizar o todo, valorizar todas as inteligências, destacar isso. E eu sempre faço a pergunta também: qual inteligência que, além da matemática, né? Aí eu descubro que eu tenho músicos, tem um monte de gente. Que fantástico. Um monte de talentos, assim. Sai da caixinha, né? Eu fico, gente, traz um violão aí, vamos fazer um som. Então, assim, são muitos
suspeita, gostei muito, uma inspiração a sua palestra. Tenho certeza que os meninos gostaram também. Você vai comentando as perguntas? A gente gostaria de abrir agora, Elizabeth, as perguntas, né? Eu acho que muitas pessoas ficaram aqui curiosas. Oi? Ah, tá. Aqui, Espera aí que eu vou tirar uma foto com vocês aí. Meu Deus, que privilégio! Gente, que bom ver vocês! Que bom ver vocês! Ó, forte abraço aqui do Rio de Janeiro, viu? Muito obrigada pelo carinho, pela atenção. Amei ver vocês. Pode deixar assim, então, para as pessoas fazerem perguntas. Isso, professora, nós vamos abrir agora para as perguntas. Os meninos, mesmo se eu não souber responder, eu pergunto aos universitários. Mesmo os meninos que me enviaram as perguntas, que vi que vocês enviaram, vocês podem fazer, tá? Cada grupo, os meninos prepararam as perguntas aí, pode chegar até aqui ou levantar no lugar, acho que dá para ouvir, né? Dá para ouvir. Acho que dá para ouvir. Aí vocês levantem, sem briga, tá, gente? Cada vez. Cada um de uma vez. Começar. O Sandro vai começar lá atrás. Tá vendo o Sandro lá? Oi, Sandro, boa noite. Eu queria agradecer a sua palestra e falar que eu olhei seu material da Betemática e achei incrível. Obrigada. Eu nem falei da Betemática, né? Obrigada, Sandra. Um material muito interessante para trabalhar em escola. Sim. E eu queria saber como que surgiu essa ideia. Vou sair da caixa e vou ensinar matemática de um jeito diferente. Olha só, boa pergunta. Eu sempre pensei um pouquinho diferente. Eu nunca fui aluna nota 10. Eu hoje fui homenageada na na Câmara Municipal do meu município. E eu falei, gente, eu nunca fui aluna nota 10 em matemática, mas eu nunca tive medo. Eu nunca tive medo. Eu encarava cálculo, encarava álgebra, e eu ia. Então, quando eu me tornei professora, eu falei assim, eu quero explicar os porquês aos meus alunos. Eu quero ser uma professora diferente. Só que ainda no início, eu não podia abrir muito, porque era aquela sala de aula engessada. Só que eu dava meus pulinhos, né? E eu fui indo devagar, e eu via que a coordenação ia deixando. Levava mapa para trabalhar a distância, a escala, pegava o mapa. A senhora vai dar aula de geografia? Eu falei, não, vou dar aula de matemática. Levava jornal para ver lá o preço da viagem para Disney, qual é a distância, quanto que estava o dólar. E eu fui vendo e fui ganhando um campo, porque eles foram aprovando o meu trabalho. E quando nós tivemos acesso aos temas transversais, aí eu falei, agora eu estou em paz, porque agora eu tenho autonomia e tenho aprovação para trabalhar na minha aula de matemática qualquer assunto. E aí foi nesse período que eu comecei a fazer minha pesquisa. Mais alguém? Com certeza. Com certeza. Não precisam ficar tímidos. Não, pode ficar à vontade. Pode levantar. Tem um colega lá, pode falar? Levanta para ela te ver. Seu nome? Vinícius, eu sou do sétimo período. A pergunta é o seguinte, eu vi que ela dá aula assim, para o ensino fundamental, sexto ano. Se ela já deu aula para o ensino médio, como que foi a experiência? Se ela fez alguma coisa nesse sentido também? Legal. Eu já trabalhei com ensino médio. Eu falo que eu já trabalhei desde de 5 anos de idade até o final do médio em relação à universidade, com palestras e oficinas. Já trabalhei. Há, no início, uma certa resistência, porque eles querem quadro, eles querem exercício, eles querem resolução de... Né? Eles acham que não é matemática, porque eu trabalhei no noturno. E no noturno são alunos mais adultos, né? Mas, com o tempo, quando eles percebem que a gente está valorizando o que ele tem de bom, aí o trabalho fica tranquilo, você consegue. É aquele detalhe, não é toda semana, não é todo mês. A gente tem que planejar para o momento. Já que eu tenho que trabalhar estatística, tenho que trabalhar probabilidade, tenho que trabalhar porcentagem, eu vou vendo os temas que eu posso incluir e abrir para aplicar as inteligências múltiplas, para estimular. Então, a gente avalia o planejamento e vê em quais momentos eu posso fazer isso. Em quais momentos eu consigo fazer isso. E a gente consegue sempre uma brechinha no planejamento para fazer um trabalho diferenciado. Obrigada. Espero ter respondido. Marcelino vai perguntar.
Oi, tudo bom, professor? Tudo bom. Então, eu observei, né, no currículo da senhora que você trabalha com autistas, né? E aí, de que maneira essas inteligências múltiplas, elas ajudam, né, a lidar com essa educação inclusiva? Então, na educação inclusiva, a gente precisa mais do que nunca partir do que o aluno sabe, partir daquilo que ele é bom, porque através desse início você vai conseguir desenvolver outras áreas. Nós temos autistas com altas habilidades em matemática e, de repente, na área da linguagem, é uma deficiência enorme. Eu trabalhei com alunos autistas dentro de sala de aula. Eu tenho um aluno, vocês vão entender o que eu vou falar agora, ele está no médio, mas ele às vezes me liga e fica meia hora comigo no telefone, chamada de vídeo. E ele falou com a mãe deixa eu falar, né? É o Arthur Oguro. Ele fala que vai ser um pesquisador, e ele já é. O livro de cabeceira dele é o livro de Tesla. E ele cria teorias. E nesse geoplano, aquele de madeira, quando eu levei para a sala de aula, eu deixo o tempo livre, esse aluno, ele criou uma pista para um trem movido a hidrogênio, alguma coisa assim, e me explicou toda a teoria para a base daquele trem. Então, se eu não dou essa oportunidade, eu não vou ajudar esse aluno. E ele ainda falou para mim assim, professora, a senhora entende muito bem o autista. O autista gosta dessas coisas. Então, dando essa oportunidade para ele mostrar o que ele tinha de melhor. E uma vez esse aluno achou um erro no livro de matemática e ele falou para mim, professora, eles fizeram copia e cola, mas não se preocupe, eu já encontrei o erro e já corrigi o meu livro. Mas avisa para a turma, porque o pessoal pode se enganar com as fórmulas. Eu falei, gente, isso é fantástico. Então, um aluno autista na sala de aula, que você precisa lidar com atividades diferenciadas. O som aí tá legal? Tá. Ah, tá, porque para mim falhou um pouquinho. E aí, esse aluno se sentiu altamente útil na sala de aula. E até hoje ele está no médio, ele conversa comigo. Às vezes a mãe liga e fala, Beth, conversa um pouco com ele. Aí a gente dá até um pouquinho de psicologia, a gente estuda um pouquinho, porque a gente precisa lidar com esses alunos. E eu já tive outros que falavam assim, eu chegava na sala e eu via que aquele aluno estava agitado, autista também. Eu pegava já um jogo, olha que coisa linda, olha. Eu já chegava na sala, já entregava na mão dele. Ele ficava a aula inteira ali. A aula inteira. No final ele falava, professora, montei. Professora. E depois ele pegava a matéria, ele avançava. Então, a gente tem que entender o aluno e o que ele precisa naquele momento. E trabalhando, então, essas inteligências, a gente parte daquilo que ele tem mais habilidade. E com isso a gente consegue incluir verdadeiramente esse aluno. Mais alguém? Próximo? Alguém tem mais algum questionamento, alguma inquietação a respeito dessa interdisciplinaridade? Gente, eu queria ter uma turma comportada dessa, hein? Patrícia, me diz depois qual é o segredo de ter uma turma tão comportada. Eles são tímidos, né, Elizabeth? Se fosse no Rio de Janeiro, já estava uma bagunça. Gente falando junto, gente levantando junto. Por aí. Mas, olha, eu sou do Espírito Santo, tá, gente? Minha família é de Vitória, de Afonso Cláudio. Eu nasci em Itaquari, mas eu não sei onde fica, mas eu nasci em Itaquari. Alguém mais, gente, quer fazer alguma consideração? Alguns professores, alguém? Flávia, seu grupo perguntou já? Não. Pode ir. Tá me vendo? Vamos lá. Aqui, ó. Cadê? Aí, Flávia. Oi, Flávia. Oi, tudo bem? Eu vi que dentro das inteligências múltiplas a gente tem o intrapessoal, né? Como é que a gente pode estar trabalhando na escola, sabendo que tem muitos alunos que eles são tímidos, introspectivos, e estar trabalhando com esse intrapessoal, já que ele é voltado para a pessoa mesmo? Aí, Flávia, eu te respondo o seguinte. Eu tive uma aluna, uma das melhores alunas que eu já tive, ela não abria a boca na sala. Cumpria todas as tarefas, mas não abria a boca, ela não gostava de conversar.
e falavam assim, nossa, essa menina é muito tímida, como é que ela vai apresentar num trabalho? Ela apresentava, fazia tudo, mas não conversava, não gostava de conversar. Essa menina passou para o Pedro II, essa menina passou, não sei se está na UFRJ, ela faz, sabe o quê? Farmácia. Quem faz farmácia tem que pesquisar, tem que ter concentração, tem que ler, tem que estar ali sozinha muito tempo pesquisando. E essa aluna vai embora, vai avançando cada vez mais. Então, mas quando a gente trabalha a construção de cartazes, quando a gente trabalha a produção de vídeos, tem uma maratona de matemática. Vamos apresentar vídeos sobre os matemáticos. Eu vou ter uma maratona da matemática semana que vem. E aí eles vão apresentar, eles estão escrevendo texto, estão dramatizando. E esse aluno que é mais tímido, ele acaba tendo que se envolver nessas atividades. Então, é uma teoria que vale a pena a gente, né, se aproximar dela e tentar aplicar, porque eu até hoje só tenho obtido benefícios através né, de usar um pouquinho, né, porque usar a fundo a gente não consegue, mas usar um pouquinho a teoria de Gardner. Os alunos do Seminário Integrador 1, alguém quer falar alguma coisa, fazer alguma pergunta? Só rapidinho. O grupo da Heloísa, da Luana e da... Boa noite, dá para ouvir? Boa noite. Então, dá para ver, levanta a mãozinha aí. Você está atrás aí da amiga. Você falou sobre atividades matemáticas que dá para utilizar as inteligências mais isoladas. Mas tem como fazer uma atividade que envolva todas as inteligências para não deixar nenhum aluno de fora? Olha, com todas de uma vez, eu acho um pouquinho complicado, mas não é impossível, porque a pesquisa dele está em aberto. Então, você vai testando e vai vendo o que vai favorecer um espectro maior. Eu acho que vale a pena a gente pensar, por exemplo, quando eu trabalho com geoplano, eu primeiro trabalho a questão livre, a produção, então eu estou lá, né, trabalhando a questão espacial, trabalhando a criatividade, trabalhando várias inteligências. Eu faço em grupo, e aí um vai valorizar o trabalho do outro. Às vezes eles apresentam o que eles criam. Depois eu passo para a aula. A semana foi, construa quadriláteros diferentes. E aí eles começaram a construir quadrados. Falei, não, gente, eu quero os quadriláteros. Aí eles começaram, esse aqui é um losango. Será que todo losango é um quadrado ou todo quadrado é um losango? Eles começaram entre si a argumentar. Então, até aquele que é mais tímido começa. Então, ali eu já estou trabalhando a questão do interpessoal. Ele ouviu o colega e ele colocar a sua posição. Então, a gente tenta, né? Mas trabalhando todas de uma vez eu acho um pouquinho complicado. Mas se você aplicar, você manda para mim, tá? De repente você consegue. Mais alguém, gente? O Daniel tá aí? Que ele me enviou uma pergunta aqui. Só fazendo uma consideração com a pergunta da aluna. Elizabeth, de repente, porque a gente está tão preso aqui na atividade, mas, de repente, desenvolver um projeto, né, envolvendo várias turmas, com outros professores de outras disciplinas, de repente, não todas, mas uma gama maior das múltiplas inteligências. Sim, repente... não, aí com certeza. Por que eu fiz assim? Porque, às vezes, a gente não consegue muito fazer um trabalho de projeto dentro da escola. Então, eu pensei assim, eu vou começar sozinha e vamos ver no que vai dar. Entendeu? E hoje eu já consigo juntar com a professora de ciência. Semana que vem eu vou ter uma aula integrada com a professora de ciências no laboratório. Vamos trabalhar um projeto de construção de mesa, qual mesa de papelão que vai conseguir, né, sustentar um peso maior. Então, eu chamei para ela trabalhar essa parte, a gente vai trabalhar junto. Então, hoje já é uma flexibilidade maior, mas, às vezes, questão de horário, não bate o horário que você quer trabalhar com o colega. Então, isso eu estou mostrando que não impede de você fazer uma atividade sozinho. E você encara e vai. Fazendo junto é melhor, com certeza. Né, motiva o grupo também. Com certeza. Mais alguém, gente, quer se
pronunciar. Eu quero saber de alguém aí o que vocês acharam da teoria e as atividades. Eu estou curiosa. As atividades não deu para a gente ver direitinho. Eu não sei se foi todo mundo. Eu mesmo não consegui enxergar muito bem. Mas pelo que você falou, eu achei muito interessante. Eu quero depois ter gravado isso. Estamos gravando. Eu pensei em disponibilizar o slide para a Fúvia, que ela nossa turma, porque teve coisas que você falou que eu não consegui imaginar como que foi reproduzido. Ah, entendi, por causa do data show. Mas está gravada e na gravação a imagem ficou boa, porque eu vi aqui. Mas qualquer coisa a professora pode disponibilizar, tá? Com certeza. Mais alguém? Eu vi no besteira. Pode falar. Quando você que puder levantar, ela consegue te ver, que você está longe. Ah, estou vendo. Eu vi que durante o seu método de trabalho, nas escolas, você trabalha de uma forma muito lúdica. Você trabalha com multidisciplinaridade, mas, assim, na realidade, das escolas atuais, a gente tem que preparar o aluno para uma avaliação qualitativa, né? Onde ele precisa mostrar o seu desempenho, o Enem. E eu gostaria de saber se essa forma que você usa, você consegue preparar o aluno também para essa avaliação mais em que ele precisa apresentar o conteúdo. Sim, aí eu vou responder o seguinte. Meus filhos foram meus alunos. Eu tenho uma filha de 16 anos e um filho de 23. Ele é sargento aeronáutico, como falei. Ele era conhecido como o Gomes da geometria. Através do geoplano, que ele passou a confeccionar para mim, a geometria espacial para ele consegue visualizar coisas que eu ficava impressionada. E ele passou em vários vestibulares. O último agora foi o SISU de ontem, que ele se inscreveu. Infelizmente, ele escreveu um no FMG e ele colocou pardo, ele é pardo. Ele foi negado a matrícula, a gente está com isso a dor no coração. E ele se inscreveu ontem pelo SISU, primeiro lugar de 20 vagas na engenharia de produção civil lá em Belo Horizonte. Então, eu tiro pelo meu próprio filho, né, que foi meu aluno. Então, a gente consegue, sim, trabalhar aquilo que eu te falei, porque não é todo dia, não é toda aula. Você vai pegar no planejamento de um mês, você vai pegar uma atividade e você vai explorar. E durante as outras atividades, você vai vendo quais que você pode estimular em sala de aula. É claro que você não pode deixar de cumprir o currículo, cumprir o planejamento, seguir as etapas da orientação pedagógica, isso não pode de jeito nenhum. Eu dou conta do livro didático, dou conta do conteúdo e eles saem bem formados e a gente tem isso já como prova de vários alunos. Mais alguém? Mais alguém, pessoal? Não? Então, vamos ver. Dá um print aí comigo também, Patrícia. Muito bem. Quer vamos passar? Beth, a gente agradece a sua colaboração aqui conosco, né? E eu acredito que, diante da fala dos alunos, tem sido assim, um gatilho, que é um dos objetivos, né, da licenciatura, é promover, instigar que o professor de matemática saia da caixinha, perceba, né, que não é só o conteúdo pelo conteúdo, e o quanto eles têm essa capacidade, sim, de levar um diferencial para a sala de aula e reconhecer, né, também as múltiplas, não só inteligências, mas o comportamento e a persona dos alunos, né? É incrível, fica aqui a minha perspectiva de como é incrível o vínculo afetivo que você mantém com os alunos, quanto você acompanha, né? Esperamos que a maioria dos alunos aqui também tenham essa afinidade, né, com os alunos deles, que eu acho que isso que aproxima, isso que enriquece. Eu gostaria aqui de deixar o meu carinho, né, por você estar aqui conosco. E Fúvia, quer fazer alguma consideração? Não, quero agradecer mesmo, tá, professora? Muito inspirador mesmo o seu trabalho. Queria só fazer uma pergunta também sobre os trabalhos que você guarda. Você Sim. guarda todos, você separa, ou quando você bate o olho, tipo assim, isso aqui, futuramente, esse aluno, ele vai ser... Isso, você acertou.
Eu tenho vários portfólios. Aqui eu peguei alguns. Eu encaderno. Eu tenho acho que uns 4 portfólios que eu encaderno e vou guardando. E aí, por exemplo, dessa semana foi dessa aluna Maria. Aí eu mexo com eles. Olha só, sequestrei seu trabalho, não devolvo não, porque cópia não adianta. Quiser uma cópia, eu te dou a cópia, mas a original é minha. Entendeu? Aí eu pego mesmo e falo, ó, isso aqui vai fazer parte da minha história. E é dessa forma, a gente bate o olho e sabe, aquele ali a gente vai seguir a história e vai encaminhar, e é dessa forma que a gente vai guardando. Não dá para pegar tudo, não. E eles mesmos sabem. Ah, professor, o meu não está bom, não. O meu a senhora não vai guardar, não. Eles mesmo avaliam, muito interessante. Muito interessante mesmo. Gostei muito do trabalho, também sou uma admiradora do Gardner, então saio daqui hoje muito feliz. Que bom. De ter aprendido e muito inspiradora mesmo. Tá? Muito obrigada mesmo por ter enriquecido a nossa noite nesse Obrigada. dia. Eu que agradeço. Alguma consideração, os professores? Vamos bater? Fazer um print, bater palmas para... Muito obrigada. Muito bom. Então, Beth, né? Já está íntimo. Beth, né? A gente me apropriei da Beth. Hoje ainda disse para ela, Patrícia, pode chamar de Beth? Claro! Formalmente, né, Elizabeth? Não, eu porque ela fala Elizabeth, tá, Patrícia? Mas agradeço, né, em nome do curso, dos professores, dos estudantes, esse momento que você pode estar conosco. Me convido a vir aqui, né, presencialmente, o dia que você quiser, sinta à vontade, convidada. Traga os portfólios, né? A gente sim! Consegue, né, visualizar, porque esses trabalhos, eles são bons ao professor, eles nos motivam e também aos estudantes. A gente passa a acreditar que é possível, de alguma forma, o trabalho com as múltiplas inteligências em sala de aula de matemática, especialmente. Então, muito obrigada, tá? Pela oportunidade que você nos deu essa noite em ouvi-la. Foi uma fala muito gostosa. Eu e o Jorge até comentavam. Ai, que bom. Nós aqui, motivo, incentivo, instinto. Então, nosso muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada pelo carinho, viu? Estou à disposição. Patrícia, aguarda um quartinho lá que eu estou indo aí, hein? Quando você vier no evento aqui em Vitória, você já está convidada, porque é pertinho. Você já cachoeira sua casa. Tá bom, muito obrigada. Seja bem-vinda mais uma vez, gratidão. A gente se despede aqui, deixando o nosso carinho, né, o nosso forte abraço. E um breve, né, quem sabe você não retorna aqui, né, com mais contribuições para a licenciatura, né, com essa equipe maravilhosa. Eu que agradeço. Grande abraço, pessoal. Tchau. Boa noite. Boa noite. Olha o medo de perder essa gravação, hein?